Senhora Deputada Constância Urbano de Sousa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Faltam apenas alguns dias para o próximo Conselho Europeu de 28 e 29 de junho, mas as notícias indiciam já qual é que será o centro do debate e, portanto, serão as migrações, zona euro e orçamento. Mas o problema com estas notícias é que temos o eixo franco-alemão com propostas conjuntas, como já aqui foi referido, sendo que esta é uma aliança de maus augúrios. E facilmente se percebe que estamos perante propostas que respondem mais a problemas internos de cada um destes países, quando, na verdade, o que precisávamos era de soluções de solidariedade entre os povos e, portanto, a escolha está a ser a opção pela nulidade política e pelo cinismo anti-humanista. E o encontro informal de Juncker para preparar a cimeira, escolhendo apenas alguns países da mesa de negociações e deixando Portugal de fora, mostra mais uma vez a construção europeia dos diretórios e das elites. E, por exemplo, o caminho de propostas como a deslocação de hotspots para bem longe do território europeu é, efetivamente, uma cedência grave à chantagem racista e xenófoba de vários movimentos e governos dentro da União Europeia. E a questão que se coloca a Portugal e ao Governo é se vai apoiar estas propostas que têm sido anunciadas do lado alemão. Porque estas propostas, nascidas para responder às divergências dentro do Governo alemão, são demasiado próximas das propostas do Governo de Viktor Orbán, por exemplo. E, portanto, é lamentável se for esse o caminho a seguir, deixando perpetuar o drama do cemitério em que o Mediterrâneo se tornou nos últimos anos. Mas há outra questão também, Sr. Primeiro-Ministro. Perante a emergência que a cada dia se vive e da previsível recusa de Itália em receber mais refugiados e imigrantes, o método ad hoc que se verificou de ver que país se propõe primeiro a receber náufragos vai passar a ser a regra. Acha que isto faz algum sentido neste momento? Nesta União Europeia, Sr. Primeiro-Ministro, não são só os refugiados que estão a ficar à porta, são também os direitos humanos e a solidariedade internacional. Sr. Primeiro-Ministro, no outro grande tema, que é a reforma da zona euro, também o acordo franco-alemão não traz boas notícias. E até o Sr. Primeiro-Ministro tem falado muito sobre a reforma da zona euro, mas, até agora, sem ideias próprias em cima da mesa, deixando a indicação de que está em linha com as propostas de Macron. E, portanto, as perguntas são: isso quer dizer que concorda com a criação de um orçamento comum entre os países da zona euro? Concorda com a criação de um Ministro das Finanças europeu? Concorda com a redução da soberania orçamental dos Parlamentos Nacionais? Concorda com isto tudo, que já se verificou ser uma má receita para os povos? E sabendo também que em Portugal apenas recomeçámos a ter crescimento económico e orçamentos que respondem aos cidadãos porque cortámos exatamente com as políticas europeias de austeridade, a pergunta que se coloca é se a aceitação destas propostas são um ato de arrependimento do Sr. Primeiro-Ministro. Aceita desta forma a vitória da tecnocracia europeia sobrepondo-se à democracia? E nenhum destes temas, todos eles estão ligados. E é inegável hoje que, se queremos combater o crescimento da extrema-direita, temos primeiro que admitir que ela foi alimentada pela elite europeia existente e pelas suas políticas. E ao recusar sistematicamente democratização no processo político europeu e ao aprofundar mecanismos de austeridade, a atual elite europeia ajudou efetivamente a fomentar a chegada a vários governos de movimentos de extrema-direita. E não querer perceber este processo e insistir em medidas e propostas que são mais do mesmo, mas para pior, é deixar caminho aberto para que a União Europeia se transforme cada vez mais rapidamente numa caixa de horrores a que Trump estende agora a sua simpatia. E, afinal, novamente, os direitos humanos estão desaparecidos do combate da União Europeia. E numa Europa desigual, marcada pela divergência, a proposta de orçamento europeu é mais um erro de palmatória. Cortar na política de coesão é fazer, na verdade, a escolha da desagregação. E não temos dúvidas que o Governo se tenha esforçado por melhorar as condições deste orçamento para Portugal. Mas é preciso muito mais. E não se pode repetir aquilo que, historicamente, sempre fizeram os governos socialistas confrontados com a direita europeia.
têm reservas, discordam, mostram-se preocupados, fazem avisos, mas depois apoiam e votam favoravelmente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho ouvido dizer que quer reformar a Europa, quer uma Europa de coesão e, portanto, se quer reformar a Europa, se quer defender o país, tem de afirmar já que este orçamento comunitário não pode passar e não irá passar.